Olá, tá começando o 111º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais com oferta nova, e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, acabei de passar um fim de semana inteiro sentado no sofá vendo Olimpíadas com a Larissa. Vimos de tênis de mesa, canoagem slalom. Não teve um minuto que eu tava vendo alguma coisa, tá divertido. Bacana. E você tá acompanhando por onde? Cara, eu tô vendo pelo Globoplay, eu não assinava, mas assinei só pra isso. E eu fiz uma pergunta pra galera no Threads e me salvaram, porque Eu vi isso aí nem mesmo. sempre a gente tá afim de ouvir os comentários, a locução, né? Assim, às vezes você quer só concentrar no que tá acontecendo. E tem uns sinais extras lá, que assim, pra quem assina a TV a cabo, deve ser nos canais 300 e qualquer coisa. Mas lá tem extras, aí você consegue ver os feeds extras só com o que tá acontecendo. Geralmente, né? Às vezes você coloca no feed extra, mesmo assim, tem os comentários, mas dá pra ver numa calma, numa tranquilidade. É ótimo, tô me divertindo. Bacana. Você tá acompanhando ou né? De vez em quando eu vejo algo na TV, mas eu não tô acompanhando diretamente. É tanta correria que pra eu parar pra assistir TV é complicado. É, né? Putz, fazia umas 3 Olimpíadas que eu não parava pra ver, assim, tá divertido, tô gostando de acompanhar. Agora, uma coisa que eu achei divertida que eu acompanhei tem sido a sua, como dá pra definir, a odisseia procurando por aplicativos secretos de streaming e o pessoal tá meio bravo com você. Pois é, a gente até comentou uma vez aqui na Fonte, teve um aplicativo de streaming pirata que apareceu na App Store, postei sobre lá no 95Mac, a Apple tirou do ar, aí outros aplicativos semelhantes foram para a App Store de novo, e aí escrevi uma reportagem detalhando mais como que funciona, como que esses aplicativos enganam ali o review da Apple para serem aprovados, mas tem uma galera que falou, seu dedo duro, fica denunciando os X9. aplicativos, vai viver. Mas, pô, o negócio aqui é mais falar sobre a Apple deixar esses aplicativos passarem, como que isso acontece, porque é um aplicativo pirata, vai contra as guidelines da App Store, tem todo aquele discurso de que a App Store é segura, que a Apple revisa tudo, mas na prática a gente vê que não é tão difícil assim conseguir burlar as regras da Apple e que tem muitos desenvolvedores fazendo isso. Então, nessa última semana eu publiquei uma matéria dando aí mais detalhes de como que esses apps fazem para enganar a Apple, para enganar ali o review da App Store e conseguir passar um aplicativo que muitas vezes vai contra as guidelines da Apple. Nesse caso é para pirataria, mas poderia ser até para fazer algo mais malicioso mesmo, né? De tentar coletar dados do usuário ou alguma coisa assim. Se não fosse pra pirataria, ninguém tava reclamando. Se fosse um aplicativo, tô fuçando aplicativos pra, sei lá, uma máfia de entrega de comida, não sei, né? Aí ninguém ia estar reclamando. Como é de pirataria, o pessoal que deve usar pra poder assistir um negócio de graça tá reclamando, no final tá fazendo errado também, né? Mas o exercício técnico de como burlar o sistema todo de review e etc., ele, pra gente que gosta de tecnologia, é interessante, né? Então eu achei muito curioso ver como... Sabe o que eu acho louco assim, né? Os aplicativos, você baixa o aplicativo, sei lá, cartãozinho não sei o que, né? Aí você tem que saber que esse aplicativo existe, você tem que saber como ativar ou esperar que ele vai ativar sozinho o feed de streamings piratas, etc. E como é que é a expectativa da pessoa desenvolver um negócio desse, achando não, né? Confiando que todo mundo vai encontrar um app, saber que não é um app de cartão, saber que vai ativar o streaming, em comparação com tanto dinheiro que todo mundo gasta para divulgação, para achar o screenshot certo na App Store e deixar o mais fácil de usar possível, mas o app secreto o pessoal aprende a usar sozinho, né? Quando é pra fazer coisa errada, todo mundo se vira, né? Achei muito engraçado essa dicotomia entre as duas situações na App Store. Pois é, a única coisa que a gente ainda não decifrou foi isso até que você comentou, de como que um aplicativo anônimo, secreto, que não tem descrição, que não tem screenshot, acaba caindo, né, ali no meio popular, como que isso acaba sendo divulgado, porque do nada você vê esses aplicativos no topo da App Store e você fala, aplicativo de gerenciar foto, de fazer cartãozinho, o que isso está fazendo aqui no topo da App Store? Aí você vai ver lá, é um streaming pirata, mas eu pergunto como que isso foi divulgado, quem que descobriu e saiu repassando, se rola uma divulgação, algum impulsionamento, algum patrocínio em rede social, isso a gente ainda não sabe.
Mas para quem tem curiosidade, tá lá no 95Mac detalhando tudo que os desenvolvedores fazem, desde usar React Native para mandar o aplicativo de um jeito, depois que ele está no ar, mandar uma atualização, o SDK que eles usam, APIs que eles usam para determinar a localização, para esconder a parte de aplicativo pirata para quando a Apple está revisando. Então tem todo um esquema que eles fazem para conseguir enganar a Apple. E, novamente, a ideia dessas matérias é justamente ver o que a Apple tem a dizer sobre isso, até para que eles melhorem o sistema de revisão da App Store. Eu até tentei conversar com a Apple, mas eles não quiseram me dar muitos detalhes, só falaram que os aplicativos que você mencionou na matéria a gente removeu, tá? Eu falei, tá, Valeu, mas... hein? Valeu, mas e os outros? Aí a gente não pode dar detalhes. Aqui continua acontecendo. Já teve uma matéria, removeram, aconteceu de novo. Até quando, né? Então, vamos ver se futuramente eles fazem algo para aprimorar esses testes, esses reviews que eles fazem para aprovar os aplicativos. E todas as técnicas que eles usam para fazer isso, elas são eles estão fazendo um mau uso de técnicas que existem, que são permitidas, porque você baixar um aplicativo e ele depois baixar uma outra coisa remotamente, etc., é uma coisa que acontece. Tanto que é possível, tanto que dá para fazer isso nos aplicativos, né? Mas o pessoal está usando isso pro mal e eu não consigo passar disso, né? Eles fazem tudo secreto na expectativa de que todo mundo, menos a Apple, descubra e que esse app faça sucesso só entre quem precisa fazer sucesso. Eu achei muito doido isso. Você até lembrou, na matéria você cita a Uber, né, que já fazia isso. Acho que a gente chegou a comentar aqui, né, pra burlar ali o review da App Store, né, então é uma situação muito curiosa. É claro que a Apple não vai falar nada, porque qualquer dica que ela der do que ela tá fazendo, ela informa quem tá fazendo coisa errada de que ela já sabe olhar para esse lado, então vou ter que achar um outro, né, que nem o Google, não vai explicar nunca o algoritmo de ranqueamento de sites, porque todo mundo passa a usar isso, levar isso em conta, e aí estraga o ranqueamento, tem que fazer um novo, né? Então é uma situação muito curiosa, e eu dei risada dos comentários, isso não teve como dar, não dar risada, porque o pessoal muito bravo com o Felipe caguetando os aplicativos, né? Claro que não é esse o objetivo, né? Todo mundo aqui, né, escutando o podcast, pessoas que são razoáveis, né? Elas entendem, mas ainda assim, eu fiquei imaginando a pessoa, pô, Felipe, de novo? O povo reclama de tudo, né? Não pode falar de Taylor Swift, não pode denunciar aplicativo pirata. Pois é, né? Cada um quebra seu site, então vê como é fácil. Exato. Enfim, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E sobre o lance de perfis no iPad, que a gente comentou, né? Que seria talvez uma solução para ter usuários, porque tem a parte corporativa, tem a parte de escola que permite, mas é difícil. O Almir Júnior falou, para criar usuários no iPad, a Apple tem duas soluções. Tem o Apple School Manager e o Apple Business Manager. Nos dois, você cria a conta ASM, que é o School, ou ABM, que é o Business, provando que é uma escola ou empresa, cadastrando usuários e dispositivos, seja iPad, seja Mac, e depois usando uma solução de MDM, Mobile Device Management, é o MDM, então depois usando uma solução de MDM, pode ser a Moisel.com, por exemplo, os aparelhos são gerenciados com a criação de departamentos ou salas de aula, instalação de aplicativos, configuração de uso, layout, fundo de tela, permissões. Dá um certo trabalho, isso ele dizendo, agora sou eu, dá um trabalhão, entender como tudo funciona, mas depois de configurado fica fácil de gerenciar a coisa toda. Então não é simples, mas tem jeito. Exatamente. Dá para fazer, mas não é aquela coisa que você só mexe em algumas configuraçõezinhas e está pronto. Precisa de uma certa dedicação. Então, realmente, só se você quer muito ter as contas de usuário no iPad, acaba fazendo sentido isso. Mas tá aí, reforça o argumento que a gente falou na semana passada de que o sistema tá pronto para isso. A Apple só não oferece isso para criar mesmo contas de usuários para usuários finais. Estratégia, provavelmente, porque ela prefere vender 2, 3 iPads para a mesma família do que um só para que todo mundo divida. Ou um iPadão com 2 TB de espaço para todo mundo poder jogar sem Angry Birds em paz, sem tirar as planilhas da mamãe ou do papai do dispositivo para caber tudo. Né? Agora, seguindo aqui com os follow-ups, pintou uma matéria nova, na verdade, sobre aquele assunto de que a Apple está se preparando para, no futuro, aí, lançar telefones dobráveis. Eu já vou tirar da frente aquilo que eu sempre falo, até hoje eu não vi motivo para uma coisa dessa existir como categoria de produto, apesar de ter o seu nicho, mas a Apple não vive de nicho, né? Então,
Mas pintaram aí pintou mais uma informação sobre 2 modelos dobráveis que ela pode lançar aí daqui a 2 anos, 2026. Então, 2 anos e 1 mês e pouquinho seria, se for em setembro de 2026. Pois é, a gente tem aí sempre os rumores de dobráveis que a Apple está testando, que a Apple vem experimentando com diferentes modelos, e eles têm se intensificado nos últimos meses, e novamente agora temos uma outra reportagem sobre isso, dizendo que esse dobrável, na verdade que talvez aí com 2 dobráveis, sejam lançados em 2026. A matéria fala de um iPhone, um dispositivo menorzinho, e também de um Mac ou iPad, basicamente um tablet maior. E a gente ainda não sabe direito se como que esse device vai ser, apesar de ter vai ser meio iPhone, vai ser meio iPad, mas até agora não vazou nenhum render de fato, não vazou nenhum esquema, então tudo ainda é meio conceitual. Eu acho que tá um pouco cedo, 2026, novamente, porque até agora não tivemos nenhum vazamento concreto, além de pessoas falando coisas. Ok, o The Information já falou que a Apple pretende fazer um dobrável, várias fontes confiáveis já falaram, mas me parece ainda que é algo que eles estão explorando, que não tá certo que isso vai ser lançado, né? Provavelmente eles até almejam lançar em 2026, mas não sei. Tem aquele rumor lá do iPhone Slim, que também é um rumor super confuso, e talvez isso acabe se juntando aí, ou faça parte de um projeto para um iPhone dobrável. Já discutimos a possibilidade de, primeiro deixa o iPhone super fininho, depois dobra ele. Então, pode ser que esses 2 rumores tenham ligação, mas tá aí. Existe a expectativa de que em 2026, daqui 2 anos, teremos os primeiros dobráveis da Apple. Vamos ver se isso acontece ou não. De novo, não duvido que eles estejam fazendo, mas até agora tudo isso me parece mais que alguém lá dentro está experimentando com essa ideia e que não está muito concreto se vai rolar mesmo ou não. Para parte de computador, né, esse Mac barra iPad dobrável, etc. Eu lembro, a Asus é uma empresa criativa, né? Acho que dá pra usar esse eufemismo. Então eles colocam muito dispositivo que eles inventam, já botam no mercado, vê se vende ou não. Nos últimos anos teve um monte de, você tem a tela principal, aí tem uma segunda telinha embaixo que você consegue levantar, ela tem um kickstandzinho, ou então o trackpad vira uma tela também, ela faz muito desses exercícios criativos tecnológicos, e eles têm um ZenBook, acho que é tudo ZenBook, né? Que é uma telona que você pode acoplar para usar com o teclado. É até engraçado que o teclado do lado da tela fica pequenininho, né? Ou então você pega essa própria tela e dobra lá no meio, e a parte de baixo dela dobrada vira um teclado aí, o teclado digital. Você fecha ele, vira tipo um caderninho, assim. Tem trocentos jeitos diferentes de você usar. Esse que seria um MacBook barra iPad, eu imaginaria uma coisa meio parecida com isso, né? Você acoplar a um teclado, como é no caso do iPad hoje em dia, só que mais parrudão, né, pro notebook. E aí o pessoal do Windows fala, tá vendo só, vocês em 2026 chegaram à conclusão de que o Surface lá atrás e o Windows e seu modo tablet eram a solução? Talvez, né? Tem que ver como é que a Apple vai explicar essa história. Eu vejo, não sei lá, mais mercado, eu vejo mais utilidade para quem tem uma vida mais móvel, depende de um notebook, porque tem que, né, trabalha de casa, trabalha, viaja, leva para lá e para cá. Aí eu vejo como um pouco mais útil essa tela de você, sei lá, tá no avião, precisa trabalhar rapidinho, usa no modo tablet. Chegou no hotel, desdobra a tela para ficar maior ainda, usa como computador. Do que no caso do iPhone, a gente tá vendo, né, o iPhone, faz 10 anos que é igual, tem tudo isso, então qualquer exercício criativo tecnológico vai ser bem-vindo pra gente que gosta do assunto, gosta de explorar, etc. Mas eu acho que os telefones já chegaram num certo nível de maturidade que tudo que é inventado de firula não pega, né? Teve aquele telefone Android, o Essential, que acende atrás, né? Tem as luzinhas, e a luzinha ela vibra, ela acende de acordo com o tipo de notificação. O Nothing Isso. Phone. Sim, faz barulho, é bacana, mas no dia a dia mesmo, o pessoal já tá resolvido com o telefone. Eu quero usar o que eu precisar, enfiar no bolso, não quero mais pensar sobre isso, né? Tudo bem que telefone grande e bolso, especialmente de mulheres, não são muito compatíveis, né? Especialmente que tem caso de mulher que o bolso é costurado, mas ainda assim, eu acho que no caso do telefone, sei lá,
Queria ver só pra ver o que a Apple faria, mas até agora faz 10 anos que dobrável é a próxima coisa. Não é, né? A próxima coisa que pega é o que aparece e pega, tipo os próprios ChatGPT, isso é a próxima coisa, né? O cripto, que também ficou um tempão que é a próxima coisa, até hoje né, sobe, desce e não leva muito. Então, não sei, queria ver pra matar a curiosidade, mas até hoje nada que apareceu por aí fala, putz, tá aí, você solucionou por que a gente deveria comprar um negócio desse. Não, ele só existe e você tem pessoas que adotam, porque afinal, cada um gasta o dinheiro como quiser, mas como categoria mesmo de produto, sei lá, ainda tô pra ser convencido. Eu acho até que seria um aparelho meio Vision Pro. Tá lá pra quem curte, pra quem tá disposto a comprar, mas não vai acabar com os outros devices que existem hoje. O formato de celular acredito também que é algo muito consolidado, tal qual laptops são consolidados do jeito que são. A Apple até tentou inventar moda alguns anos atrás, fez lá o MacBook 12, que era super fininho, uma porta USB só. O pessoal já não curtiu. Aí fez Touch Bar, o pessoal também não curtiu. Voltaram pro modelo tradicionalzão, com portas, com teclas de função, que é o que o pessoal tá acostumado. E acho que o celular tá meio nesse esquema já. Do jeito que ele tá hoje, funciona para as pessoas, tá bom. As pessoas. Aí tem de novo o humor do iPhone Slim, que vai ser super fino. Aí a primeira coisa que eu penso é: tá, mas a gente evoluiu tanto em bateria esses anos, o que vai rolar com esse iPhone Slim? Vai regredir? Então, acho que é bem isso. Tá consolidado já. Sempre vai ter alguém tentando inventar coisa. Também acho que sempre vai ter um público nichado que está disposto a comprar esses aparelhos mais diferentões, e talvez até a Apple, por considerar que as coisas estão meio estagnadas, vai lançar esses aparelhos diferentões para esse público, mas eu não vejo realmente como algo que vai substituir o iPhone no modelo tradicional que a gente tem. Agora, se você fosse comprar, você compraria um iPhone Fold ou um iPhone Flip, usando os nomes da Samsung, né? Um que abre feito um livrinho e outro que abre feito StarTAC. Nossa, que dúvida. Eu já testei, né? Puxando aqui para Samsung, eu já testei os dois. Eu gosto muito da ideia. Os dois são divertidos. Quando você tá com eles, eles são muito divertidos. Eu gostei muito do Flip, ele é muito bacaninha. Mas acho que pra mim o Fold faria um pouquinho mais de sentido. Porque eu lembro que eu achava super legal estar usando ele ali no modo celular. E aí de repente alguém me manda uma notificação de trabalho. Eu tô sem o computador e eu preciso começar a digitar alguma coisa. Você abre ele ali, ele fica com um tecladinho maior, vira quase um iPad mini. Então, para agilizar trabalho no Fold é mais legal, até porque tem uma tela maiorzinha, dá para dividir com dois aplicativos lado a lado, dá para fazer já uma coisa mais bacana em relação ao trabalho. O Flip é realmente pensando em portabilidade, né? A pessoa não tem bolso, quer deixar ele mais compacto, dá para fazer umas gracinhas, mas acho que em funcionalidade o Fold faz um pouquinho mais de sentido do que o Flip. Eu fico bem na dúvida. Eu usaria, sei lá, o Flip, eu ainda acho que aquele iPhone Slim é a preparação para um iPhone que se dobra no meio, porque aí ele continua agora da grossura de um iPhone atual, seria uma coisa assim, né? Mas como eu sempre falo, eu prefiro telona para tudo. Eu usaria um iPhone Fold, como se abrisse feito um livrinho mesmo, tá sentado no sofá, coisa assim, você abre, navega, os aplicativos maiores, mas pro dia a dia, dobrou, enfia no bolso, como usar um iPhone do bolso hoje em dia, né? Então essa ideia eu gosto, mas não sei se eu abriria a carteira, a minha carteira Fold, pra comprar um desse não. Vamos ver, que há 2 anos a gente conversa. Na verdade, tem uma carinha de que isso agora dá 2027, mas vai voltar a virar assunto, né? Eventualmente vai ser assunto. Exato. Agora eu quero trazer aqui mais um comercial que deu mais uma polêmica. Na verdade teve Apple e Google nesses últimos dias sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero Assinatura de Cafés Especiais, que está com uma oferta nova para quem entrar em Vero com 2 Os, escreve Veru, mas é Vero, veroo.café/afonte e fizer assinatura para receber um café gostoso na porta de casa uma vez por mês. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para quem assina, sempre como um mimo, tem um chocolate, pão de mel, paçoquinha, que harmoniza bem ali com o café do mês. Na Vero você escolhe o tipo e a quantidade de café que você quer receber e você escolhe o grão torrado, escolhe para receber já em pó, em cápsula para usar na maquininha de expresso também. Aliás, eles torram os cafés todo dia, então o café que você recebe em casa foi sempre torrado no máximo aí poucos dias. Isso faz muita diferença na experiência, né? Já que além dos grãos serem de uma ótima qualidade, também está tudo sempre super fresco. Os cafés
vem com um encarte que explica melhor quem que é o produtor, a região, a variedade, os melhores métodos para você extrair, para valorizar ali aquele café daquele mês específico. E além disso tudo, a Vero está com uma oferta nova para quem for em vero.café/afonte e assinar o plano anual. Agora, além de aproveitar o desconto que eles dão, né, que deixa a assinatura anual bem mais em conta do que a mensal, você já vai receber também um par de xícaras, uma prensa francesa, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você leva R$ 20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Aliás, esse plano anual é um presente muito bacana também para alguém na sua vida aí que gosta de café, está começando a gostar de café, ou que nem sabe que existe uma coisa dessa. É um presente muito criativo, então fica a dica aí também. Então acessa lá, vero.café/afonte, faz a assinatura do plano anual, garante o par de xícaras, o moedor manual, a prensa francesa, o guia de preparo, ou então R$ 20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Mas tem que ser por meio do link vero.café/afonte ou então usar o cupom AFONTE no checkout. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e por não só o apoio, mas por ser o café oficial aqui da Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, faz, sei lá, umas 2 ou 3 semanas ouvi uma matéria. A Apple publica um comercial novo, etc. Eu falei, legal, acho que era do Vision Pro. Aí eu vi, tinha, sei lá, uns 15 minutos. Falei, não sei não. Aí eu dei play, depois de 30 segundos, falei, tá, entendi, não é pra mim. Aí eu desisti, não pensei mais a respeito. Aí eu vi esses dias que a Apple teve que tirar o comercial do ar, porque pintou uma polêmica. Eu falei, meu Deus, primeiro, 2 coisas, né? Primeiro, alguém viu esse vídeo inteiro? Em segundo lugar, de onde tiraram polêmica com esse vídeo? O que aconteceu? Esse vídeo, esse comercial, na verdade, parte de uma campanha chamada Underdogs e ela rola desde a pandemia. É uma campanha que a Apple fez para meio que divulgar o ecossistema, juntando ali o que dá para fazer com iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, tudo no ambiente de trabalho. Então, uma vez por ano, geralmente é agora julho, agosto, eles lançam um vídeo novo dos Underdogs, que é uma equipe de trabalho, em uma situação específica. Então, teve um ano em que era para divulgar o Find My, aí uma pessoa perdia o laptop e eles iam atrás usando o Find My, percorria tudo e por fim mostrava que o aparelho era bloqueado. Então eles sempre acham que uma situação ali para divulgar, FaceTime em grupo, SharePlay. No comercial desse ano teve o Vision Pro, embora não teve um destaque tão grande assim, ele aparece ali em determinado momento. Só que o comercial desse ano saiu do ar e fazia muito tempo que eu não via a Apple tirar uma campanha do ar assim. Esse ano aconteceu uma outra polêmica, e a gente pode falar disso depois, mas ela não chegou a ser completamente removida. A Apple parou de veicular ela, mas ela ainda está no YouTube. Agora, nesse caso do último vídeo dos Underdogs, foi completamente removido do ar. Isso porque durante o vídeo, né, durante essa campanha, essa equipe é enviada para a Tailândia e basicamente, principalmente as pessoas lá da Tailândia, ficaram ofendidas por considerarem que esse vídeo retratou o país de uma forma muito caricata. Então, eu cheguei a assistir o vídeo inteiro e a primeira coisa que acontece é logo que eles chegam lá no aeroporto, eles retratam como um aeroporto bem caótico, um aeroporto pequeno, apertado, sendo que o aeroporto lá da capital é um aeroporto grande, um aeroporto bem bonito, inclusive. E a primeira coisa também que você já nota coloca aquele filtro amarelo de país subdesenvolvido quando vai filmar em Brasil, México, então tem esse filtrão amarelo nas filmagens. E aí sempre quando eles vão, vai pegar um carro, é um tuk-tuk com todo mundo apertadinho. E isso repercutiu de uma forma muito negativa lá, até pessoas do governo, mesmo porta-voz lá do governo da Tailândia, comentaram, ficaram decepcionados. Teve um porta-voz do governo que até falou, olha, a gente até encoraja as pessoas pararem de comprar produtos da Apple. Falaram que consideravam que o comercial, né, não valorizava ali na verdade desmerecia o país, que não era bem assim. Então a Apple pediu desculpas e tirou o vídeo do ar. Ele foi realmente apagado, não tá mais no YouTube, não tá mais no site, porque no começo do ano teve uma outra bola fora, que foi aquele comercial do iPad Pro, que
aparece uma máquina, né, uma prensa esmagando câmera, CD, arte, instrumentos, e aí tudo aquilo virou iPad. O pessoal não curtiu aquela propaganda também. Na época a Apple também pediu desculpas aos criativos que se sentiram ofendidos e deixaram de veicular o comercial na TV, mas ele tá lá no YouTube até hoje, ela parou de impulsionar aquela propaganda. Agora, nesse caso, foi um pouquinho mais sério, não pegou bem, e a Apple acabou apagando né, o vídeo. E chama atenção, né, no período de em poucos meses, né, menos de um ano, duas campanhas da Apple sofrerem esse tipo de pressão, assim, ao ponto dela parar de veicular e até deletar a campanha. Eu sei lá, eu acho que brincar com países é sempre complicado, porque na comédia uma coisa que funciona muito bem é você fazer é brincar com a caricatura, né? Eu lembro dos Simpsons no Rio de Janeiro, né? Tem um monte de absurdo que é óbvio que na realidade, mas vamos lá, né? Então, aquele negócio a própria prensa hidráulica, né? Quando a gente já repercutiu isso aqui, mas quando passou o comercial, assim, deu aquele estranhamento, mas, putz, beleza, entendi o que vocês quiseram dizer, né? Daria pra ter feito execução melhor, né? Começar já quebrando um trompete e pianos e sei lá, mas tudo bem, passa, né? Aí as pessoas gostam de achar o inimigo do dia e aí vira o negócio do tamanho que pega, né? Eu acho que existe um subtexto de tentar entender errado pra fazer virar polêmica que permeia um pouquinho, especialmente tecnologia hoje em dia. E é diferente, por exemplo, o Google lançou um comercial nas Olimpíadas. Ah, minha filhinha gosta muito de correr, se inspira na corredora americana. Gemini, me ajuda a escrever uma carta para ela. Aí a mensagem é tosca, né? Você escreve uma inspiração, aquela coisa vem do fundo assim, você bota. Você que tinha que ter o trabalho de escrever, eu até sei escrever bem, mas eu precisei de uma ajudinha pra ficar perfeito e tal. Aí botou lá o Gemini pra escrever a carta, nem mostrou a carta. E o Google também, né, erramos e tiramos do ar, né, foi insensível, não foi o melhor jeito de passar a coisa. Então não sei o que tá acontecendo com as campanhas de tecnologia, mas elas estão. Tá faltando pensar 2 passos à frente aí, pra minimizar. Reclamação vai ter, mas minimizar a chance de reclamar. No caso do Google, pelo menos não ofendeu ninguém, né? Como foi no caso desses 2 comerciais da Apple, mas que fase. Que faz. E né, a Apple fez certo, acho que em tirar do ar, porque se tem gente incomodada, para de veicular, né? Então, pelo menos eles não questionaram, falaram, a gente queria tem um porta-voz da Apple mandou um comentário de, a gente queria celebrar a cultura do país com otimismo, né? Tipo, meio que dando a entender que eles queriam fazer algo divertido, mas que sentiam muito por não terem capturado, né, a essência ali da Tailândia de hoje. Porque o comercial, se você assistir, é exatamente isso. Ele pega um lado ali muito caricato. E o que, novamente, talvez. Até vi alguém comentando, acho que foi em post de rede social mesmo, nos comentários, que se fossem os próprios tailandeses fazendo esse tipo de piada com eles, estaria tudo bem. Mas é uma empresa, né, estadunidense fazendo piada com outro país. Então, aí a gente sabe que a gente também ficaria sentido se fosse algo assim com o Brasil, né? E são contextos, como o Marcos falou, uma coisa é um filme de comédia, um desenho, que você já espera que faz piada com todo mundo fazer esse tipo de piada, e outra coisa é uma propaganda de uma marca tentando vender e aí faz piada com o teu país, então nesse caso não pegou bem mesmo. Enfim, vai ter o link aqui, mesmo pra quem quiser enfrentar esses 15 minutos difíceis de ver, pra saber do que a gente tá falando. Deve ter algum link espelhado aí do YouTube, eu acho que eu coloco na descrição. Agora eu quero falar sobre Apple Intelligence, que a gente falou na semana passada. O episódio saiu junto, na verdade, quase aí do beta do iOS 18.1, com algumas funções de Apple Intelligence que a gente discutiu aqui que poderiam chegar e etc. A Apple fez um briefing para explicar por que ela estava adiando do iOS 18.0 para 18.1, tudo sobre... Tudo não, né? O que ela vai conseguir deixar pronto a tempo para lançar o 18.1 da Apple Intelligence, e pintaram muitos detalhes também sobre até a instalação desses, como instalar esses betas. No caso do Mac, achei curioso que drive SSD, né, drive externo, tem aí uma certa incompatibilidade. E por onde você quer começar a falar sobre isso? Então, foi logo no dia do A Fonte saiu o primeiro preview do Apple Intelligence. E acho que dá pra gente começar com uma especulação, que até falamos na fonte, de que o Apple Intelligence não sairia como parte do iOS 18.0. A Apple liberou, na verdade, o iOS 18.1,
o que já indica que o Apple Intelligence não estará disponível em setembro, quando o iOS 18, né, quando chegar o lançamento oficial do iOS 18 para o público, o que também significa que os novos iPhones não virão com Apple Intelligence de fábrica, né, mesmo para quem está lá nos Estados Unidos, a primeira versão ali, assim que o pessoal tirar o iPhone novo da caixa, não terá nada de Apple Intelligence, então né, meio que o principal atrativo do ano já não está disponível. Mas vamos lá, os rumores também já falavam que a Apple provavelmente não liberaria todos os recursos de uma vez só. Na verdade, até a própria Apple falou, ela falou, alguns recursos esse ano, alguns no decorrer do próximo ano, mas não era muito especificado o que ia ter esse ano, o que ia ter ano que vem, o que ia vir depois. Agora a gente já tem uma ideia de que a coisa tá bem crua por enquanto, porque neste primeiro beta, o que está disponível? Tem as Writing Tools, que são as ferramentas de texto, então você consegue revisar o texto, resumir, transformar tópicos em texto, ou transformar né, um texto grande em tópicos, isso já está funcionando. Tem uns recursos de resumos de notificações também, isso já está funcionando. Então, quando, sei lá, você recebe muitas mensagens, o sistema já mostra um resumo do que todas aquelas mensagens querem dizer, né? Hoje cedo eu estava conversando com o Adorno, abraço Adorno, ele me mandou umas Abraço. 4 mensagens de uma vez, e inclusive tá aí um detalhe. Primeiro, deixa eu terminar aqui, né? Ele mandou várias mensagens e o sistema mostrou lá um resuminho, tipo, ele quis dizer isso aqui. Aí você clicava, daí ele expandia todas as mensagens e realmente o resumo estava ali de acordo com o que ele me disse em todas aquelas mensagens. E um detalhe O resumo curioso, está porque em inglês ou sobre o que ele falou em português? é exatamente Ah, isso. As desculpa, mensagens pulei. eram. Não, imagina. As mensagens eram em português e ele entendeu e conseguiu resumir. Só que o resumo está em inglês. Então, até conversei com o Marcos no privado esses dias, porque a Apple falou que o Apple Intelligence está disponível só em inglês nos Estados Unidos, que eles têm planos de adicionar mais idiomas no futuro. Apesar de realmente só estar disponível em inglês, parece que a IA da Apple consegue entender português, porque já vi no mail, por exemplo, eu recebo um e-mail em português e o recurso de resumir funciona. Ele entrega o resumo em inglês, mas ele consegue entender tudo que está ali no texto, então dá para ver que já está rolando um preparo ali para talvez eventualmente suportar o português. Né? Tem muitas outras coisas envolvidas, mas a parte de entender, dá para ver que o sistema já entende, porque, de novo, recebo e-mail em português, ele consegue resumir. Recebo notificações em português, ele consegue entender a conversa e resumir. Então, acho que é um bom sinal para a gente. Pode ser que o Brasil seja um dos primeiros a ter Apple Intelligence depois dos Estados Unidos. Quem sabe, né? Vamos torcer para que sim. Mas, por enquanto, só funciona em inglês. Então, as novidades, né? O que tem de Apple Intelligence novamente? Writing Tools, são as ferramentas de ajustar o texto. Tem essa parte de resumo de notificação, que também vale no Mail. Então, o Mail, além dele resumir lá o conteúdo de cada e-mail, ele fica um banner de prioridades. Então, ele pega os e-mails que ele acha que são os que realmente importam, de repente, algum contato que você conversa com frequência, e aí ele já mostra logo no topo. Tem algumas melhorias interessantes no aplicativo de fotos, principalmente relacionadas à busca. Então, para você buscar as coisas, buscar imagens, buscar vídeo, está mais natural. Eu fiz até um teste muito legal, que eu peguei um iPhone que está no iOS 17, peguei um que está no beta com Apple Intelligence, e eu pesquisei nos dois iPhones, Take Off and Landing, né, que é pouso e decolagem. Né, pesquisei em inglês, porque o sistema só está disponível em inglês. No iPhone com o iOS 17, ele só consegue encontrar vídeos que eu gravei, sei lá, eu na rua ou no aeroporto lá de fora, de fato um avião descendo e subindo. No iOS 18, o sistema consegue, ele mostra como resultado os vídeos que eu gravei de dentro da janela do avião subindo, sem mostrar parte nenhuma do avião. Ele entendeu que aquilo é um vídeo de uma decolagem e me mostra o resultado. Então deu para ver, eu consegui sentir que a busca do Fotos está muito melhor, está muito mais precisa, ele consegue entender mais resultados, você consegue pesquisar fotos de eu e o fulano se abraçando quando estávamos usando a roupa azul.
E ele mostra esse resultado. Então tá bem mais fácil de encontrar coisas no Fotos. Isso eu achei muito legal. Isso também funciona para vídeos, novamente, né? Eu pesquisei ela não é só para fotos, mas para vídeos também. Você consegue até pesquisar um momento específico de um vídeo. Um vídeo em que eu estava pulando com a roupa de tal cor. E ele encontra o vídeo lá. Então, essa parte realmente está bem avançada e já está funcionando. Isso é muito legal. Tem também um recurso de criar memórias com base em texto. Então, tem um campo, aquelas memórias que o iOS já criava automaticamente, né? Só que demorava um pouco, a coisa acontecia ali meio por conta própria. Agora você consegue dar um comando, tipo, eu quero que crie uma memória com fotos minhas e da pessoa tal e que a gente estava em tal lugar. E aí ele já cria um videozinho. Isso também é legalzinho. Acredito que algumas pessoas vão gostar bastante disso. E essencialmente é isso, de Apple Intelligence. Para quem esperava Siri nova, não tem nada além da interface nova que a Apple mostrou. Então, quando você ativa a Siri, tem aquele efeito visual novo, que é bem bonito, que fica tudo colorido em volta da tela. Mas é a Siri de sempre. Eu vi até o pessoal nas redes sociais bem decepcionado, tipo, eu achei que ia melhorar a Siri, mas tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. A Apple, né, ela, novamente, não disse o que viria depois, mas para quem já esperava a Siri usando os modelos de linguagem, toda aquela parte mais inteligente, interação com o aplicativo, não tem nada disso nessa versão inicial. A única coisa que a Apple diz que tem nesse beta, e que eu até consegui testar e tá funcionando mais ou menos, é a Siri entender mais linguagem natural na hora de pedir os comandos. Então, você fala, por exemplo, qual que é a previsão do tempo em Londrina? Quero dizer São Paulo. Se você fala tudo de uma vez só, ele entende certo e já pede ali o que você falou no final. Então, ou você fala, que horas são em tal lugar? Aqui é a hora tal. Aí você fala, aí em Lisboa. Aí já vem o resultado. Então, você consegue agora ter uma conversação mais natural, isso está funcionando. Mas a parte mesmo de respostas, né, de respostas mais complexas, de fazer comandos em aplicativos, nada disso ainda está rolando. Sobre algumas coisas, sobre o lance de idioma, falar português, etc., a Apple não detalhou o que ela colocou no pacote de treinamento desse modelo. Eu até escrevi sobre isso no Mac Magazine no fim de semana, né? O que falta, o que vai acontecer para a Apple Intelligence falar português. O que rola ela treinou, e tem dois modelos. Tem o modelo local, que todo iPhone, todo Mac, todo iPad vai ter. Esse tem 3 bilhões de parâmetros, e tem o da nuvem, que ela não explicou, né? Dentro disso, ela não explicou também quanto de cada idioma tá lá dentro. Eu suponho que 90 e vários % seja em inglês, e o resto, se tiver, são os outros idiomas, né? O Facebook fez isso com o Llama 3, que é um modelo de código... Quer dizer, todos os modelos deles são open source, né? Mas o Llama... No 3.0, 95% do material foi em inglês e 5% foi em 30 outros idiomas. O desempenho dos idiomas era uma porcaria, né? Aí o inglês, óbvio, melhorou. No 3.1, eles mudaram, eles treinaram inclusive em português, apesar da Meta IA não estar disponível aqui, né, por conta de LGPD, etc. A NPD teve uma treta com isso. Mas melhorou muito o desempenho, foi em 8 idiomas, né? E eles aumentaram muito, tem um modelo de 405 bilhões de parâmetros, por exemplo. Compara com 3, né? É injusto, né? São espécies diferentes de tecnologias, né? Agora, o modelo Transformer nasceu como uma evolução de um modelo de tradução de machine learning. E o Transformer é o T, é tudo que é apoiado nessas IAs generativas, é tudo apoiado nesse modelo Transformer, né? Então, meio por osmose, essas traduções acabam acontecendo porque vai entrar ali no material alguma coisa que, inclusive, assim, idiomas que vem do latim, né? É tudo meio parecido, né? O inglês, o espanhol, o francês, o italiano. Você vai subindo lá na árvore, você chega lá em cima do mesmo jeito, né? Provavelmente essas traduções que acontecem, tipo, se o Adorno manda uma mensagem para você em coreano, em russo, não sei se o resumo em inglês vai ser tão eficiente assim quanto acontece na linguagem, sei lá, africana. Não vai ser tão preciso ou tão próximo assim para ele traduzir. Aí é especulação minha, mas com base em tudo que eu já vi dessas coisas, tenho lido e estudado muito sobre isso, né? Então, vamos ver. Para dar suporte ao português, a Apple vai ter que treinar um modelo novo. Não é abrir o modelo, jogar o Aurélio e os Lusíadas lá, chacoalhar e beleza, né? É fazer tudo de novo, é quase fazer do zero. Com base no que ela aprendeu, vai ser mais fácil de treinar o segundo, o terceiro, mas ela vai ter que aumentar esses modelos, ou pelo menos
diminuir o quanto que o inglês representa dentro desse bololô para dar espaço nos outros idiomas e ainda assim manter esses 3 bilhões de parâmetros para poder fazer cabelo, tá? Deve estar com um espaço-alvo ali. Então, bacana ver que tá rolando, mas é quase um acidente nesse momento, né? O que é uma pena, mas pelo menos vai ter isso aí. Para quem domina o inglês, já vai ser algum tipo de adianto, né? E sobre o lance de vídeos, todo mundo que está testando o beta manda feedback para a Apple para dar para você usar emoji como input, porque eu tô louco para poder botar um emojizinho, sei lá, de uma bola de futebol e ele já trazer as coisas, um Tramartini, ele já trazer as coisas. Nesse momento, usar emoji como parâmetro para fazer o prompt ali não funciona, mas manda o feedback, vai ser divertido poder fazer isso aí. E eu tô curiosíssimo para testar no Mac, não tive coragem ainda de instalar o beta aqui no Mac, porque eu não tenho um Mac de testes, eu tenho o Mac. E se der errado, não tem podcast da Gigahertz a semana inteira. Então, eu tô com muita vontade, mas ainda não tô disposto a arriscar para colocar o 18.1 aqui. E no meu iPhone não é compatível, então nem saiu, né? Porque tem isso, o beta saiu só para os aparelhos compatíveis mesmo. E ainda assim, tem essa lista de espera, né? Que tá meio rápida, mas ainda assim tem essa lista de espera. Eu vi um pessoal especular que a própria lista de espera já é um beta, que a Apple deve fazer lista de espera também quando sair a Apple Inteligência de verdade, vai saber se vai ser uma coisa assim, então ela deve estar testando aí esses sistemas todos. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, que eu vi que você publicou lá no 95Mac, é sobre os relatórios mais detalhados de privacidade que ela fornece em relação à Apple Intelligence, se a pessoa pedir. É isso mesmo? É isso mesmo. Quando a Apple lançou o Apple Intelligence, ela deu um foco muito grande em privacidade. Tem até toda a questão lá dos servidores, né, do Private Cloud Computing, que são os servidores privados da Apple para processar os dados do Apple Intelligence, que são, a Apple até diz que eles são servidores auditáveis, mas tem toda a parte de processamento local. E a Apple, ela quer ser bastante transparente com o que está acontecendo. Então, quando você instala o beta do 18.1 ou também o beta do macOS, tem um novo menu que se chama Apple Intelligence Report. E ali você consegue encontrar um relatório de basicamente tudo que está acontecendo em relação ao Apple Intelligence. E você até consegue, dá para desligar esse relatório, por padrão ele fica ativado. E também, por padrão, ele guarda os últimos 15 últimos minutos de interações que você teve com qualquer recurso do Apple Intelligence. Dá para deixar também para ativado para guardar esse relatório por 7 dias, se eu não me engano, ou desligá-lo. Mas o legal é que você consegue exportar isso e ver ali exatamente quais dados que o Apple Intelligence processou e o que foi enviado para a nuvem. Isso também é detalhado e também é muito legal. E a Apple até implementou bloqueio por biometria para você acessar esse relatório. Então, quando você vai entrar lá no menu, pede Face ID, pede Touch ID, para você conseguir acessar, porque tem um relatório completo ali que inclui o que você pediu, ou sei lá, você selecionou um texto e pediu para o Apple Intelligence resumir. Vai ter lá o texto original que você selecionou e o texto resumido que saiu. Então, tudo isso está lá. Se você conversou com alguém e o sistema resumiu uma mensagem, as mensagens estarão lá também, esse relatório estará lá, para você ver exatamente cada coisa que o Apple Intelligence analisou, e vai ter lá, se foi analisado on-device ou se foi analisado no Cloud Computing da Apple, né, que é o processamento na nuvem. Então, tá bem legal, tá bem detalhado. E um detalhe bem interessante que eu percebi, isso eu acabei não falando na matéria, mas é que até conversei sobre isso com o Rambo, é que a gente percebeu que no iPhone boa parte do processamento está rolando na nuvem. Vários dos pedidos eles estão sendo mandados para o private computer da Apple lá na nuvem, enquanto no Mac já está mais meio a meio. E eu até vi um pessoal postando screenshot, porque o sistema, quando você vai lá em ajustes, armazenamento, agora tem uma parte específica para o Apple Intelligence, que basicamente mostra o tamanho do modelo de linguagem. O modelo de linguagem que é baixado no iOS, ele tem mais ou menos uns 2 gigas. O modelo do Mac já tem 5. Então, dá a entender que o Mac consegue processar mais coisas sem depender tanto do computador de nuvem da Apple, né? Então, a gente não sabe se talvez isso é porque
Os Macs já tem, né, o Apple Silicon lá, o M1, M2, e são chips que são mais otimizados para esse tipo de coisa, aí a Apple acabou colocando modelos maiores, ou se é só por questão de espaço mesmo, porque Mac costuma ter armazenamento maior, então ela consegue colocar um modelo maior lá. Mas a partir desse relatório deu para ver essa diferença, que no iPhone, a boa parte do processamento que acontece é online, e no Mac já está mais meio a meio, tem bastante coisa que acontece local, embora também, geralmente o processamento, quando você pega um texto grande e pede para resumir, esse tipo de coisa costuma acontecer usando o processamento online. Mas tá aí, é uma coisa bem bacana para quem está rodando beta, é só procurar lá nos ajustes de privacidade que você vai encontrar o novo menu Apple Intelligence Report. Boa. E sobre o lance de não poder rodar no Mac, não poder rodar instalar com SSD? Ele não deixa, ele fala que não funciona mais ou menos. Então, teve essa limitação também. Pelo menos nesse beta não está funcionando. Você consegue instalar o beta, essa que é a graça, né? Você consegue instalar o beta, mas na hora de ativar o Apple Intelligence, ele fica ativando para sempre. E aí no Xcode, nós encontramos lá um dos recursos que tem relação também com o Apple Intelligence, que é o de predição de código, né? Para meio que autocompletar o que você está programando usando o Apple Intelligence. Tem daí uma notificação que fala, este recurso não está disponível quando botando de um disco externo. E aí, investigando ali, dá a entender que realmente a Apple bloqueou o Apple Intelligence de funcionar quando você instalou num HD externo, por exemplo, no SSD externo. O que é uma pena, porque, né, se tratando de beta, eu sei que tem muita gente que para não, igual no caso do Marcos, tem só o Mac em casa e para não mexer ali no Mac principal, né, na instalação principal do macOS, acaba comprando um SSD, instala no HD externo só para brincar ali com o macOS ou para desenvolver. E nesse caso não tem como, né, se você está rodando ali o macOS num HD externo, por enquanto pelo menos, não tem como rodar o Apple Intelligence. E a Apple não disse se é uma limitação do beta, se é um bug, se isso vai mudar, ou se de repente é algo que eles realmente quiseram assim, talvez por questão de segurança, de privacidade, até porque, novamente, né, tem ali o sistema que fica gerando relatórios do que você está usando no Apple Intelligence, então talvez ela até restringiu isso para ficar mais difícil de alguém acessar esse relatório com dados, conversas, enfim. Mas neste momento não tem como mesmo rodar o beta do Apple Intelligence se você estiver usando o macOS no HD externo. Faz sentido, eu não sei explicar a parte técnica, talvez você tenha fuçado nisso, mas me parece, né, tem um monte de coisa privada e criptografada, etc, que tem a ver com a parte segura do sistema no processador, que é separado para lidar com isso. Jogar no SSD externo para fazer essa volta toda, faz sentido o negócio ter que rodar mais localmente mesmo, mas esse é o trabalho deles, né? Então vai que nos próximos betas pinta aí um suporte maior para isso, mas nesse momento tá todo mundo avisado. Agora, o que também virou notícia na última semana foi que a Apple divulgou o relatório fiscal do último trimestre e pode todo mundo ficar tranquilo, ela tem dinheiro para operar pelo próximo trimestre, tá tudo certo. Ela reportou uma série de recordes, a gente vai falar sobre isso, alguns positivos, alguns não tão bons assim, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte e segue resolvendo a vida de todo mundo que está a fim de ter alguém ponta firme para cuidar da parte de contabilidade, gestão financeira. A Firmou é especializada em desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar uma pendência aí da vida PJ, da sua vida do CNPJ e tudo mais, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui do Gigahertz sabe muito bem isso, porque foi graças a ela que a gente lançou e segue com a rede no ar. O lançamento foi em tempo recorde, sem perder tempo, com complicação, burocracia. Eles sabem direitinho fazer, eles sabem as melhores estratégias, né, para você poder abrir e manter sua empresa também, sempre de olho em economia de custos, tributo certo para cada categoria, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia da empresa, que é o motivo pelo qual você está abrindo a sua empresa, né? Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmou oferece e se livrar do perrengue que é lidar com essa parte burocrática de legalização da empresa, manutenção fiscal, faz o seguinte: vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria.
a Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o A Fonte, independente do que você precisa, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui pra gente. Então, mais uma vez, @Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Valeu, Firmoo! Muito bem, a Apple divulgou o relatório fiscal do último trimestre e a primeira leitura que eu fiz foi assim, quem diria, mas o iPad salva pelo iPad, né? A parte de faturamento, eu acho que tinha ali uma demanda represada importante que desrepresou, né, nesse último trimestre com iPads, mas de todo o resto me pareceu um trimestre bem acanhado, com direito até queda na comparação entre o trimestre desse ano e esse mesmo período do ano passado, na venda de iPhones. Acho que é o mais significativo aí que eu vi de queda, porque Mac a gente está acostumado a ver já como é que é, né? Mas de iPad foi bom e me parece que salvou o trimestre, né? Exatamente. Então, tivemos aí os resultados, mais de 85 bilhões em receita. A categoria de serviços bateu recorde com 24,2 bilhões. Então, é muito dinheiro. A Apple não está falindo, né? A Apple's doomed. Não, a Apple está fazendo muito dinheiro. Apesar de decisões controversas e a gente não entender certas coisas, ainda estão fazendo muito dinheiro. E é o que chama a atenção, né, no meio disso tudo, é realmente que algumas categorias subiram bastante, serviços novamente, né? 24 bilhões, subiu 14% no ano a ano. A iPad subiu muito, então dá para ver que a Apple conseguiu, né, resgatar aí um pouco o iPad com os últimos lançamentos. Até porque, de novo, ano passado inteiro não teve um iPad novo. Então, de nada para alguma coisa, o crescimento é muito. Então, ela conseguiu esse aumento aí de 23% nas vendas de iPad. Mac também teve ali um aumento, o iPhone uma queda. Mas, assim, em geral, foi um bom trimestre para a Apple, com um crescimento aí de mais ou menos arredondando 5% ano a ano. Então, bons resultados, e aí teve aquela tradicional ligação com o Tim Cook e o Luca Maestri, em que eles falaram de vários números e também falaram muito de Apple Intelligence nessa última conferência. O que é impressionante, assim, o que é interessante, vamos lá, não vou exagerar, observar, é que agora o faturamento de serviços já é maior do que de vestíveis, de Macs e de iPads somados, né? Depois do iPhone, serviços é, de longe, a categoria que mais fatura. O iPhone correspondeu a 46% do faturamento da Apple. Para efeito de comparação, ele já chegou a 60%. Então, a Apple vem fazendo um trabalho... Tudo bem que varia muito de trimestre em trimestre, né? No trimestre de Natal, com ou sem Apple Intelligence para galera instalar, o trimestre de Natal geralmente é o que mais vende iPhone, mas 46% nesse trimestre foi de iPhone e 28% foi de serviços. Para comparação, Mac e iPad foram 8% cada um, e vestíveis, aí entra o Apple Watch, entra o Vision Pro, né? Entra, sei lá, os AirPods, toda aquela parte de capinha e tudo mais, né? Apple faz uma bagunça, mas entra aqui também, que é vestíveis, casa, objetos conectados, acessórios, é tudo aqui, né? Então, Mac e iPad empatados, já faz muito tempo que é assim, que eles são bem equivalentes. Tem trimestre que Mac tem um pouquinho a mais, tipo 9% para 8%, 8 para 8, 7 para 8, fica bem empatados. Mas serviços não só com 28%, foi o melhor trimestre até hoje de serviços da Apple, né? Então foram 24,2 bilhões de dólares. Não foi um crescimento enorme, mas foi... E serviços é diferente você comparar, porque acontece o seguinte, né? Tudo sazonal, né? A parte de venda de hardware. iPhone lança todo setembro. Então o trimestre de Natal é o maior porque é o primeiro trimestre que pega aí depois do lançamento do iPhone. Serviços é diferente porque é mês a mês, não tem sazonalidade, né? Então a parte de serviços vem crescendo, acho que, bom, já faz muito tempo que acho que ela nunca teve uma queda de um trimestre para outro. Já teve do terceiro para o quarto trimestre de 2022, teve uma queda, depois uma estabilidade, etc. No trimestre passado e nesse cresceu 14%, então dá para ver que ela seguindo apertando ali, aumenta um preço aqui, aumenta um preço ali, né? De país em país ela ajusta o preço do Apple TV Plus, aumenta o preço do Apple Music estudantil, ela tem muita alavanca.
que ela consegue mexer ali para seguir fazendo esse crescimento e não deve. Essa deve ser a área de crescimento contínuo mais confiável que a Apple vai ter aí nos próximos anos, o que dá muita confiança para os investidores, né? Eles vão seguir ali investindo, mas tem que ver, né? Assim, 14% foi o crescimento de serviços. iPad, por conta da demanda represada, 24%, com a diferença de que antes o iPad tinha sido menos 17, menos 25, menos 10, menos 20, menos 13, e serviços não, né? Era 5, 8, 16, 11, 14, 14 de novo. Então vale a pena ficar de olho em serviços, porque não sei se eles chegam a ultrapassar no futuro próximo aí o faturamento de iPhones, mas tem duas divisões de faturamento da Apple, iPhone e serviços e depois todo o resto, né? Isso é bem interessante observar, porque definitivamente não era isso que acontecia até um passado bem recente, né? Com certeza. Eu lembro de voltar alguns anos desse mesmo gráfico, que a representação do iPhone era de 60%, né? Agora a gente tem iPhone com 46% e serviço já ultrapassando Mac, iPad, vestíveis. Então, de novo, provavelmente não vai, pelo menos não tão cedo, passar o iPhone, mas está cada vez mais chegando na cola ali, sendo tão importante quanto o iPhone para a Apple. Pois é, a gente vai deixar aqui na descrição o link para vocês verem todos os gráficos e etc. Que é sempre interessante, sei lá, eu sou nerd dessas coisas, adoro observar isso aí e ficar fazendo comparação, né? Mas a gente vai deixar aqui na descrição, mas teve mesmo depois da divulgação de resultados financeiros, o Tim Cook e o Luca Maestre, que cuida da grana mesmo da Apple, fazem uma chamada telefônica para serem entrevistados por os analistas, e eles querem mais esclarecimentos, e os jornalistas, etc. Todo mundo conversa ali, faz perguntas para eles. Nunca é nada muito revelador, mas é uma oportunidade que eles têm de fazer perguntas diretas à liderança da Apple, e a liderança da Apple não pode mentir, porque senão eles vão presos, né? Então, é uma situação que eles têm que é muito... É engraçado porque enquanto você escuta a pergunta sendo formulada, do lado da Apple da chamada, você escuta os papéis sendo mexidos, assim, o pessoal indo já pegando, se preparando a resposta certinha, etc. E é claro que o Tim Cook foi perguntado sobre a Apple Intelligence, né? Sobre o futuro, né? O próprio lançamento faseado, e não só faseado primeiro em inglês, depois o resto, mas ainda assim, primeiro em inglês só com uns pedaços, acabou de comentar sobre isso, né? Só com um outro pedacinho aí. E ele falou sobre todo o aspecto regulatório, o aspecto de expansão, não só para outros países, mas das capacidades mesmo aí da Apple Intelligence, e o quanto eles estão gastando também para tentar, o mais rápido possível, dar suporte para a maior quantidade possível de pessoas, né? Exatamente. Então, primeiro de tudo aqui, o Tim Cook comentou que a Apple está investindo mais dinheiro, está colocando mais dinheiro nos recursos de inteligência artificial, né, no Apple Intelligence em si, para que tudo fique pronto para o lançamento no final do ano agora, quando deve sair o iOS 18.1. Ele até comentou que tem investido mais em data center, que tem realocado mais recursos, não necessariamente de dinheiro, mas até de funcionários, para trabalhar no Apple Intelligence, justamente para acelerar ali o processo para o lançamento agora, lá, que deve ser por volta de outubro. Ele também comentou que eles têm a própria estrutura e também tem alguns parceiros, né, no quesito de servidores. E o que chamou a atenção foi realmente, durante essa ligação, boa parte das perguntas foi sobre Apple Intelligence. Todo mundo estava muito curioso para saber quais eram os planos, o que a Apple via para o futuro. E uma das questões que mais chamou a atenção ali durante a ligação foi uma pergunta relacionada à disponibilidade do Apple Intelligence em outros países. Então perguntaram, por exemplo, sobre a China e a União Europeia, que são lugares em que os recursos da Apple Intelligence estão bloqueados, não apenas não disponíveis, mas realmente estão bloqueados lá, não tem como usar, porque se você está aqui no Brasil, por exemplo, dá para ativar a Apple Intelligence mudando lá a região do iPhone para Estados Unidos, mudando o Siri para inglês, e aí os recursos da Apple Intelligence ficam habilitados. Mas agora, para quem está na União Europeia e na China, não tem como, até vem quando aparece o update do iOS 18.1, já aparece lá, Apple Intelligence não disponível na China e União Europeia. E aí perguntaram para o Tim Cook sobre isso, e ele até que deu uma resposta bem reveladora, e a gente não esperava. Ele falou que a Apple está engajada e trabalhando com esses dois órgãos regulatórios, com órgãos reguladores tanto da União Europeia e também
da China. Daí vem aquela resposta meio convencional de, nosso objetivo é fazer as coisas o mais rápido possível, levar todos os recursos para todo mundo, mas que a gente precisa entender primeiro os requisitos regulatórios antes de nos comprometermos em dar um prazo. Então meio que cai naquilo que a gente até especulou quando a Apple falou pela primeira vez que ela não ia lançar os recursos da Apple Intelligence lá na União Europeia. Não é que não vai lançar, acho que ela meio que aproveitou para gerar um buzz, porque, novamente, o negócio já só ia ser lançado em inglês dos Estados Unidos. Então, acho que com essa conversinha de, vamos entender o mercado, o mercado, os órgãos reguladores, o que eles querem, é meio que, já que a gente não vai lançar mesmo, e a gente tem essa treta com a União Europeia, vamos dar uma enrolada aqui, né? Vamos ganhar tempo pra gente. Porque daí acaba soando que, não está disponível aqui porque a União Europeia foi malvada e não deixou. Mas a realidade é que não está pronto mesmo, né? Quando está pronto, quando estiver pronto, aí vai vir um discurso que eles conversaram com a União Europeia, se entenderam, tá tudo bem, e aí vai lançar a Apple Intelligence lá. Mas, de fato, o Marcos até falou disso na coluna do Mac Magazine, sobre como já tem uma regulamentação específica para IA lá na Europa, então, querendo ou não, é uma preocupação extra para a Apple, então né, eles acabam ganhando tempo também para lidar com todas essas questões, mas o Tim Cook meio que falou, olha, a gente vai lançar, né? Não tem agora, mas a gente está tentando entender tudo para lançar. Na China é que as coisas são um pouquinho mais complicadas, porque lá o que existe de lei em relação à IA na China é que todas as IAs lá precisam ter servidores na China, né? Ou com pelo menos parceiros na China. E a gente sabe que a China tem um histórico meio complicado com privacidade, mas, né, o Tim Cook ele deixou bem claro, olha, estamos trabalhando com os dois órgãos reguladores que você mencionou, né? A pessoa que perguntou aqui no caso são os órgãos reguladores da União Europeia e da China. Então também mostra que eles querem trazer Apple Intelligence para a China, só que aí, né, vai depender de fazer uma parceria com alguém de lá, o que não é impossível porque, novamente, isso também é exigido para serviço de nuvem. Então, o iCloud só existe na China porque a Apple tem parceria com alguém que tem servidores lá. Agora, como que a Apple vai lidar com a questão, né, dos private computing, da privacidade dos dados, a gente não sabe. Mas o Tim Cook já deixou bem claro que é mais uma questão de tempo mesmo do que, de fato, uma determinação de, não vamos lançar nunca nesses países. Eventualmente vai ter, né? Mas é mais uma questão de tempo. E aí perguntaram muito também sobre esse lançamento faseado do Apple Intelligence, né? Porque, como a gente acabou de comentar, não tem todos os recursos, só está disponível em um idioma. E o Tim Cook reforçou que né, os recursos da Apple Intelligence eles vão sim ser lançados de forma mais faseada, que estão começando com o inglês dos Estados Unidos e que durante o curso, né, durante o percorrer do próximo ano, outros recursos e outros idiomas serão lançados. Meio que reforçando o que foi dito lá na WWDC, mas com essa fala já dá para imaginar que esse ano, pelo menos, não deve rolar uma expansão para outros idiomas, ou também nem deve rolar outros recursos além desses que a gente já viu no beta agora. Provavelmente vai ser lançado meio que desse jeito mesmo. E aí, no ano que vem, eles vão lançando outros betas com mais coisas, com mais recursos, mais idiomas. Até teve uma pessoa que perguntou pro Tim Cook, tá, mas você tá falando ano que vem iOS 18.4 ou um ano que vem iOS 19 final do ano? O Tim Cook falou, ano que vem. É durante o ano que vem. Não tem prazo. Sim. A resposta é sim. Então, assim, o pessoal tenta extrair de tudo deles, mas as respostas dos executivos costumam ser bem evasivas nesse sentido. Mas tá aí, para quem, né, tinha algumas curiosidades sobre a Apple Intelligence, o Tim Cook e o Luca Mestre acabaram confirmando algumas coisas que a gente já até sabia, mas, né, reforçando isso de que mais idiomas só ano que vem e que União Europeia e China eventualmente estarão no bolo, é mais uma questão de tempo mesmo, até as coisas se encaixarem, até as coisas estarem prontas também. E eu adorei que teve um momento ali que alguém perguntou, vocês estão vendendo mais iPhones Pro porque o Apple Intelligence só está disponível no iPhone Pro? E o Tim Cook deu uma resposta meio, o Apple Intelligence nem foi lançado oficialmente, né? Não tem como a gente saber. E toda hora alguém perguntava, tipo, mas vocês esperam vender mais? E o Tim Cook, a Apple Intelligence é incrível, vamos ver o que as pessoas vão fazer com ele. Então, sempre respostas evasivas, porque não dá para mentir, mas também
quanto menos eles falarem, melhor para eles, né? Então, mas esses tópicos que a gente separou aqui sobre o lançamento faseado e principalmente sobre os órgãos reguladores, acho que foi o que mais chamou a atenção aí durante a chamada. Teve, o último episódio do John Gruber, do talk show dele, foi com a Christina Warren. Eles estavam falando sobre esse jeito evasivo que a Apple tem de responder, né? Ele falou assim, cara, se a gente perguntar hoje para alguém da Apple, o iPhone vai sair em setembro, o que é óbvio que vai acontecer, fala, então, tem que ver, né? Vamos ver, né? Fiquem ligados, a gente vai falar sobre isso em breve e tal. Então, até o que é óbvio, a Apple é evasiva e não fala. Então, essas coisas, claro que ele não ia comentar mesmo. Concordo 100%. Nesse momento, isso de não vamos lançar no país tal, é óbvio, não está pronto ainda, né? Você nem que você quisesse, você lançaria. Então, é mesmo uma campanha de PR para tentar equilibrar a pressão que eles estão sofrendo e botar a galera contra as medidas que estão impedindo a inteligência de chegar no país, né? Que nem o Facebook aqui no Brasil com a Meta AI. Eles estão, graças a Deus, de não ter que lançar aqui também, porque eles não têm servidor. Tá caro para fazer isso. Não é uma coisa existencial para eles nesse momento. Então, assim, eles estão jogando o jogo, né? No caso da Apple, nos países todos, eu acho que é uma coisa super parecida. Então, enquanto eles puderem, eles vão falar que não estão lançando por conta da lei, né? Porque eles não têm braço e NVIDIA H100 disponível para fazer isso nesse momento. Mas tá aí, a gente vai deixar o link disso tudo aí de resultados na descrição. Agora eu quero trazer algumas coisas que pintaram. O Mark Gurman ficou uns dias de fora, né? Ficou um mesinho aí aproveitando a vida. E ele apareceu, ressurgiu no último fim de semana com a newsletter dele com um pouco de que tava aí represado de vazamentos que ele tinha na manga que deve acontecer no futuro próximo da Apple. E ele falou eu quero começar falando sobre Macs aqui, porque tá meio frio o assunto de Macs, né? Depois aí do lançamento da última versão, a gente vê muito rumor, aí deu uma sumida, mas ele falou que para esse ano ainda tem aí 3 Macs na linha de produção que devem sair já com chips M4. Segundo o Gurman, a Apple vai lançar MacBook Pro M4, Mac Mini M4 e aí Mac M4 ainda esse ano. Que faz sentido porque, se a gente puxar o histórico, a Apple tem lançado Macs novos ali por volta de outubro, novembro. Então, acredito que é bem provável que tenhamos esses Macs, até porque o iPad Pro já ganhou M4 e o Mac ainda não. E foi em outubro do ano passado que a Apple lançou a linha M3 dos Macs. Então, acho que faz bastante sentido esperar a atualização desses Macs com M4, que, né, novamente, chamou a atenção de todo mundo a Apple ter colocado o M4 primeiro no iPad, para depois trazer o chip para os Macs, mas acredito que para esses Macs, com exceção do M4, não dá para esperar tantas outras grandes novidades. Acho que para nenhum desses Macs tem rumor de redesign, não tem rumor. Vai ser essencialmente mais uma atualização de chips. Mas para quem está esperando um computador novo para trocar, para quem está querendo trocar de Mac, é melhor esperar aí até o final do ano, porque com certeza teremos aí MacBook Pro, Mac Mini e iMac novos. A MacBook Air provavelmente vai ficar para o ano que vem. Agora, o que tem me chamado a atenção na coluna do Gurman, e que não é a primeira vez que ele fala disso, é a possibilidade da Apple lançar um Apple Watch de plástico. Nós também já falamos isso aqui na fonte uma vez, e ele voltou agora a tocar nesse assunto, dizendo que a Apple continua e que provavelmente o próximo Apple Watch SE será construído em plástico rígido. E isso me traz vários questionamentos. Novamente, já falamos disso aqui no A Fonte. Eu não sei se isso ficaria legal, eu não sei se ficaria bonito. Ele até comenta que a ideia é reduzir custos e também permitir um arranjo maior de cores, né? Trazer mais opções de cores para o Apple Watch, já que o SE é um modelo mais barato, talvez procurado por um público mais jovem, então eles querem algo mais colorido. Mas sei lá, vem o iPhone 5C na minha cabeça e eu não sei se ficaria legal um relógio de plástico. Porém, para ele ter falado de novo nisso, parece que a Apple realmente está levando a sério, já até levou a sério e já construiu a próxima geração do Apple Watch SE, que vai ser feita de plástico. É engraçado, né? Porque eu penso no iPhone 5C, eu lembro como eu fiquei surpreso que o plástico parecia tipo uma cerâmica. É claro que não é, né? Um exagero, não dá pra... Ela vai cobrar como se fosse cerâmica.
Mas eu não penso em o que o Coca brinca no ADT sobre, tipo, brinde de posto de gasolina, brinde do McLanche Feliz, assim, um plastiquinho meio vagabundo, aquele que você vê a emenda, assim. Eu lembro de ser um surpreendentemente um acabamento bom, mesmo sendo plástico, então eu imagino bem equivalente mesmo ao iPhone 5C esse lançamento, mas ainda assim é surpresa ser plástico, isso sem dúvida alguma, né? Com certeza. E porque, né, a gente tá acostumado com alumínio, que a Apple já tem essa diferenciação, né? O alumínio é o material mais barato do Apple Watch, aí tem as versões de aço e tem o Ultra, que é titânio, que já teve também a versão Edition, que era titânio. E pro plástico, sei lá, eu sei que existem reloginhos de plástico, mas, poxa, esperava um pouco mais, assim, de um Apple Watch, mesmo sendo o modelo de entrada. E aí eu me pergunto, até a matéria do 95Mac traz esse questionamento, o que que vai mudar com o Apple Watch de plástico no sentido de, ou a Apple vai baixar mais o preço, porque hoje o Apple Watch SE custa US$ 249 lá fora. Então, talvez ela queira o plástico para deixar ele mais barato, de repente trazer ele para US$ 199, o que deixaria o relógio bem mais competitivo. Ou mantém o preço atual, mas coloca mais recursos, por exemplo, a tela Always On ou o eletrocardiograma, que são recursos que não estão disponíveis no SE. E aí a contrapartida seria ter o corpo de plástico. Mas eu fico muito cético quanto a isso. Muito, muito cético, não sei o que esperar. De certa forma, não me importa muito, porque eu já não compro nem o Apple Watch base, né? Eu já tenho modelo de aço. Então, pretendo continuar comprando de aço. Mas para quem, né, geralmente compra ali o modelinho de entrada, prefere optar pelo mais barato, pode ser que venha um Apple Watch de plástico aí, e pode ser que aconteça esse ano, porque a Apple tem isso de lançar Apple Watch SE a cada 2 anos, e acho que é nesse ano agora que vai completar 2 anos desde que ela lançou o último Apple Watch SE, então é bem provável que, se esse rumor aí do Apple Watch de plástico seja mesmo real, é bem provável que a gente veja ele já mês que vem, né? Pois é. Então, isso viria mais cedo do que eu tava até pensando, mas é. Você falou uma coisa importante que é o seguinte, né? A carcaça dele é uma coisa, a disponibilidade de recursos dentro dele, que é o que importa de verdade, é outra coisa, e se uma coisa não prejudicar a outra, maravilha, né? Mas isso é legal porque pode dar, né? Abre caminho para ter cores divertidas, que é o sonho. Até eu que não usaria cores divertidas, sinto falta de ver. Na verdade, eu sinto falta de ver diversão em tudo o que a Apple faz. E quando ela tenta errado, que é o lance dos comerciais. Mas os produtos mesmo deixaram de ser divertidos. É sisudo, sério e o high-end meio snob assim há muito tempo, né? Eu sinto falta. Você pega outros tempos, eu sei, mas pega, sei lá, o lançamento e a própria linha dos iMacs do G3, a própria comunicação de AirPods, não, de iPods, né? Isso foi saindo conforme a memória do Jobs foi sendo meio apagada, né? Então a Apple de Cook ela é mais séria mesmo. Sinto muita falta da linha ser divertida só porque sim, né? Só porque é legal ser divertido. Então, quem sabe isso, pelo menos no Apple Watch, a parte das cores, o fato de ser plástico ajuda, que você tem mais controle do que o titânio, por exemplo. Então, isso pode acontecer. E falando em titânio, pintaram rumores, fotos também já sobre justamente as cores aí, não só dos modelos Pro, mas os modelos não Pro, e aí dá para voltar a falar sobre cores um pouquinho mais divertidas, apesar de que nesse ano parece que a Apple vai seguir com o lance de que Pro não pode ser divertido, Pro é sério, Pro é monocromático, Pro é se a luz bater direito é um pouco azul, mas o resto pode ser um pouco mais divertido. E eu gostei principalmente de uma opção que é um titânio preto, assim, meio fosco, pareceu. Esse eu gostei. O que te chama a atenção? Ah, eu sinto falta de uma corzinha diferente na linha Pro, viu? Eu sempre comento isso porque eu queria cores no iPhone, né? Eu acabei de falar, né, do Apple de plástico, que não queria plástico, mas não que eu queira o iPhone de plástico, mas eu queria cores no iPhone, cores mais vivas, assim. Agora temos aí essa. Já tinha esse rumor, essa especulação de que o iPhone 16 Pro ele viria num titânio bem preto, no prata barra branco tradicional, o titânio natural, né? Que seria. Parece que está um pouco mais cinza escuro dessa vez, né? Comparado com o titânio natural de hoje. Pela imagem aqui, seria mais um cinza. E um ouro rosa.
tenho curiosidade desse modelo ouro rosa, porque eu lembro quando a Apple lançou o primeiro iPhone ouro rosa, ele chamou muita atenção. Lembro que muita gente se sentiu tentado a ter um iPhone ouro rosa. E é engraçado porque acho que de todas as cores que a Apple já inventou, o ouro rosa foi a mais consistente no sentido deles terem levado para todos os produtos. Porque tinha iPhone ouro rosa, iPad ouro rosa, Mac ouro rosa, Apple Watch ouro rosa. E enquanto as outras cores eram, um é preto, um é cinza espacial, outro é preto espacial, um é cinza. E o ouro rosa ele foi uma das cores mais consistentes e acho que muita gente gostava. Eu nunca tive, mas tenho curiosidade de ver como que ficaria. Até tem um conceito ali que parece um bronze, então quem sabe assim me chama a atenção. Mas eu sinto falta de algo mais vivo no iPhone Pro, de repente eu, por exemplo, eu gostava muito do iPhone 13 Pro, que era aquele, acho que era azul Sierra, que era um azul clarinho, eu achava bem bonito aquele iPhone, eu tive ele. Aí agora, o verde, o iPhone verde também eu acho muito bonito, não tive, mas acho muito bonito. Acho que o Marcos tem o iPhone Pro verde, não é? Ou o seu é o preto? O meu é o verde. O seu é o verde, então, eu acho o verde muito bonito. Mas esse ano, pra quem espera cores, não espere cores, basicamente. Agora, falando dos modelos não Pro, esses sim vão ser coloridos, mas pra ser sincero, eu vi essas cores e não gostei de nenhuma. Eu gostaria muito de tipo um cobre puro, assim, uma cor, aquele cobre, aquele laranja metálico, meio amarelado. Isso, um iPhone com esse acabamento ia ser muito legal, né? Que é tipo a cor do próprio, a bobina de cobre lá de carregamento por indução, etc. Na ausência disso, esse preto me chamou bem a atenção. Não devo comprar o iPhone esse ano, mas se eu for comprar, esse vai estar no topo aí da minha lista se tiver oportunidade. Isso, sem dúvida alguma. Agora, uma coisa que a gente pode falar rapidinho aqui sobre a versão não Pro desses iPhones 16 é o lance da câmera mesmo, né? O jeito ali, a pilulona a lá iPhone 10 de câmeras dele, aquelas duas, né? Então, é um redesenho, acho que o primeiro redesenho mais significativo da parte de trás do iPhone desde que a Apple adotou esse padrão novo, né? Lembra um pouco o iPhone 10 olhando assim, né? Meio que uma mistura de câmera do iPhone 10 com as câmeras mais atuais. Porque no iPhone 12 a Apple passou, na verdade no iPhone 11, que virou um quadradinho que engloba os sensores, e agora a gente meio que tá voltando para aquele modelo do iPhone 10, que é a câmera na vertical, e tem uma pílula com as lentes, só que agora as lentes são saltadas, e o LED, o flash está pro lado de fora desse combo ali. Então, lembra muito uma mistura de iPhone 10 com os iPhones mais modernos, e novamente, a Apple estaria mudando a câmera por conta dos vídeos espaciais, porque para gravar vídeo espacial ela precisa que as duas lentes estejam nessa disposição alinhadas, e no caso do iPhone 13 até o 15, os modelos normais ele tem aquela lente na diagonal, então isso acabaria impossibilitando a gravação dos vídeos espaciais, e né, para divulgar ainda mais o recurso, a Apple traria isso para toda a linha iPhone 16, porque hoje é só o iPhone 15 Pro que grava vídeos espaciais. Então, assim, em termos de design, considerando tudo que vazou já, tanto dos modelos Pro e dos não Pro, a maior mudança vai ficar por conta do layout da câmera no modelo não Pro, porque o Pro tá idêntico ao 15 Pro, exceto porque dizem que a tela vai ser um pouquinho maior, mas eu acho que vai ser mais a questão de bordas mais finas do que o aparelho crescer em si, né? E já nos modelos normais, a maior diferença deve ser aí a câmera traseira e essas cores meio mórbidas, sei lá, eu achei elas tão apagadas. De novo, a gente é um modelo dummy, o processo de fabricação final é diferente, pode ser que na versão final as cores sejam mais vivas, mas tem um rosa meio apagado, um verde meio apagado, e aí é um azul também meio triste, e o tradicional branco e preto. Então, esse ano, para quem esperava cores legais, olha, tá difícil. Mas tá aí, iPhones novos chegando, e provavelmente mês que vem, né, Marcos? Pois é, então, eu achei engraçado que isso vai amarrar umas 2, 3 coisas que a gente falou ao longo do episódio pra gente encerrar aqui, né? O Gurman falou que o iPhone sai em setembro e não vai esperar até o Apple Intelligence estar pronto, o que era óbvio por muitos motivos, né? Primeiro porque tem que sair, porque é dinheiro, etc, etc, o calendário, e depois que se fosse atrasar o iPhone, o Apple Intelligence sairia no iOS 18, não 18.1. Tem motivo pra ele sair no 18.1, mas ele falou que sai sim. Agora,
em setembro, e eu comentei isso, vou passar rapidinho, né, de novo aqui. Não vejo como um problema essas 2-3 semanas de atraso entre o lançamento do iPhone e o 18.1, nem que seja, sei lá, antes do Natal, né? Porque aí no Natal tem que estar, que é a maior parte de vendas, etc. Mas ela anunciar, gente, esse aqui é o iPhone novo, tá, não sei o que lá, e a partir do 18.1 vai ter isso, não é legal, olha que isso, tá, o iPhone vai ter isso, e pronto, passou, em janeiro, vai ter feito zero diferença. Esse negócio ter saído junto do iPhone, ter saído um pouco depois, não vejo como um problema, mas vai ser frustrante de não poder mexer, mas não vejo, nossa, vai atrapalhar as vendas, claro que não, acho que são coisas bem diferentes e uma vez lançado ninguém nem vai lembrar. A gente vai no iPhone, na fonte 200, nossa, é verdade, né? Nem lembrava que o Apple Intelligence tinha saído atrasado quando os iPhones saíram assim. Isso faz a menor diferença. Mas de acordo com o programa tá aí, né? Todo mundo pode manter o plano de quebrar o cofrinho, porque em setembro, lá fora, e talvez com a mesma rapidez do ano passado, né? Saia rapidinho aqui, iPhones novos com o iOS 18.0, não 18.1. Exatamente. E a expectativa é, segundo o Gurman, de um evento no dia 10 de setembro, que seria numa terça-feira, na segunda terça-feira de setembro, ou seja, estamos aí há praticamente um mês longe de um iPhone novo, do iPhone 16, também dos novos Apple Watches, e sem o Apple Intelligence, que na prática também realmente não deve fazer diferença para quase ninguém, porque acho que poucas pessoas vão realmente comprar um iPhone novo por causa de Apple Intelligence e de novo, só estaria disponível lá nos Estados Unidos mesmo, então não vai fazer tanta diferença assim. E chuto eu que o 18.1 vai lançar já em outubro, né? Igual o Marcos falou, 3 semanas depois do lançamento dos iPhones. Então é chato, né? Porque é um dos maiores recursos do ano, mas também é um recurso que poucas pessoas vão ter acesso de primeira, então acredito que isso não vai ter tanto impacto assim, mas o iPhone 16 deve chegar aí já em meados de setembro. Exatamente. Bom, para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/fonte/111, facinho de digitar, ou então dá uma espiada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Vero Assinatura de Cafés Especiais e também a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, que recomendam e que ajudam o A Fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar todo mundo aqui a entender o que está rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos! Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads também. Apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência. Apresento para Luru Hipsters Fora de Controle. E sai todo sábado no Mac Magazine, minha coluna opinativa nesse fim de semana, sobre o que impede a Apple Intelligence de falar português. Link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.